Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Essa manhã chuvosa, nublada, mas Deus foi generoso com a gente. Aqui no Gaspa está bem tranquilo, né? A palestra de hoje, o tema da palestra é Para e Pensa. Então, nós vamos ter esse momento aqui de parar e pensar e refletir, né? E a palestrante é a nossa querida amiga e irmã, a Eugênia Matos, está sempre aqui conosco. E aí, como texto inicial, a gente trouxe justamente o texto intitulado Para e Pensa, é do livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 57. Para e pensa. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. É de Jesus, Lucas 12, 48. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te surgiram à alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrentes da falta cometida, como se te imobilizasse na vertigem pensamento de queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardorosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromisso acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra imaturo. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assentando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto à sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofrestes perdas consideráveis e guardas o espírito à feição de barco à deriva. Distorceste o raciocínio sob os efeitos de palavras loucas desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias. Qual se tivesse o ânimo ferroado por dados de fogo e fel. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, e não à custa de compreensões exteriores. Mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Então, meus queridos, vamos aproveitar esse momento em que a nossa leitura fala da prece e nos encontrarmos dentro de nós mesmos, no íntimo de nossas almas, para fechar os nossos olhos
imaginar a doce figura de Jesus e entrar nessa luz que é derramada sobre nós nesse momento. As dificuldades, os desafios, as perdas, a confusão mental, os espinhos do caminho estão sempre conosco. É da nossa natureza, é do nosso planeta, mas tenhamos a certeza de que nunca, em momento algum, estamos sós. E é nesses momentos de prece, de reflexão, que nossos benfeitores, aquele anjo da guarda, aquele amigo especial, se achega ao nosso lado, como emissário de Jesus, emissário de Deus, nosso Pai, para ajudar a acalmar os nossos corações, para nos dar conselhos, para nos ouvir. Mas esse refazimento da prece é tarefa nossa. Eles nos auxiliam, mas cabe a nós pararmos, pensarmos, refletirmos e seguirmos adiante. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos proporciona um novo dia, todos os dias, um novo recomeço, todos os dias. Que a manhã de hoje seja gloriosa e que nos possibilite essa reflexão. E mais do que isso, acalanto aos nossos corações, que muitas vezes se veem perdidos, desamparados. Que os amigos espirituais dessa casa estejam com cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Em especial com a nossa irmã Eugênia, para que ela nos auxilie a refletirmos e a enxergarmos um mundo melhor, uma situação melhor e uma saída, uma esperança para as nossas vidas. E assim, é com muita alegria no nosso coração que iniciamos os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Pai Francisco, mentor espiritual da nossa casa. Muito obrigada. Então, meus amigos, é com muita alegria que eu trago aqui agora com vocês a Eugênia. Deixa eu arrumar aqui. Tá bom. Bom dia. Eu agradeço a fé de vocês estarem aqui nesse dia chuvoso, tantas pessoas, que bonito, né? E agradeço a oportunidade de estar em contato com essa natureza exuberante. Para mim é um privilégio, eu moro em apartamento, isso aqui para mim é maravilhoso. Principalmente a oportunidade de estar sob a influência espiritual da equipe de Francisco de Assis. Como a nossa irmã falou, o tema de hoje é Pare e Pensa. As obras que eu consultei. Primeiro, esse texto, né, que deu origem à nossa conversa reflexão da manhã de hoje, que é do Emmanuel, na psicografia do Chico. O livro é o Livro da Esperança, como a nossa irmã já falou, é o capítulo 57. Mas, em Via de Luz, ele também trata esse assunto de como nós devemos, como cristãos, nos comportar nesses momentos de dificuldade. E o
o título que o Emmanuel dá nessa passagem é Inverno. É o Vinha de Luz, capítulo 66. De Joana e Divaldo, um livro chamado Lampadário Espírita. E o texto é assim: não estais sós. E tem outro também, de Joana e Divaldo, um livro inteiro, muito interessante, que ele fala de iluminação interior. Então, nesse livro, Iluminação Interior, ele faz um apelo, esse livro, né? Todos os textos desse livro são interessantes, recomendo, para que a gente mude o nosso comportamento, mas a partir da mudança da nossa própria mentalidade. Ou seja, primeiro eu mudo a minha maneira de ver para que depois o meu comportamento se altere. É como se houvesse primeiro um convencimento de que eu preciso mudar, de que a forma como eu estou conduzindo a minha vida não está me fazendo muito feliz e eu preciso provocar alterações, mudanças, né? E isso vai mudar o meu estado de espírito, né? Quando a Andréa me falou que o tema do mês de fevereiro era disciplina, era essa a proposta, então, que eu queria fazer com vocês nessa manhã. A gente interromper esse texto, a questão da disciplina, o que tem a ver, né? Esse texto, o final dele, a Andréa já leu, o final dele é poético, mas ele diz que nos momentos de tormentas espirituais, que nós não devemos nos entregar às aflições, porque é natural, a gente fica aflito, mas o que a gente não pode fazer, como o texto recomenda, é nos entregar às aflições, ou seja, aos pensamentos desordenados. E a sugestão que ele faz, né, que o texto nos faz, assim, para e pensa. Significa que para que eu consiga parar e analisar as circunstâncias e não permitir que ela nos governe, ou seja, nos momentos de perturbação, nós também somos chamados a um despertamento, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente só vai progredir e só vai se harmonizar quando as coisas estão, ao nosso ver, muito bem. Que às vezes, ao ver de Deus, nós nem estamos caminhando pelo caminho adequado. Mas, na ilusão da matéria, as coisas estão acontecendo como eu quero, então, se estão acontecendo como eu quero, está tudo bem, é por aí que eu tenho que continuar. Mas é importante analisarmos que nós só resistimos nos momentos difíceis, né? E aprendemos, nesses momentos de perturbação, se a gente tiver disciplina. E uma disciplina que se inspira na fé. O que significa isso? Uma disciplina que se inspira na fé. Como eu tenho total confiança de que há um Pai Criador, que, como Jesus nos ensinou, é um Pai que nos ama, o momento difícil que eu estou passando não é para me vitimizar, eu tenho condição de superar, por isso eu tenho fé de que aquela circunstância vai se resolver. Talvez não da maneira como eu gostaria, mas vai se resolver da melhor maneira para que essa programação espiritual que eu fiz do outro lado da vida, que todos nós fizemos, possa, enfim, ser levada a bom termo. Então, nós só conseguimos parar e pensar se nós tivermos a disciplina da fé. Porque a fé nos faz crer de que nós temos condição de superar esse momento. Outra reflexão sobre isso é assim: se nós paramos e pensamos, é porque nós temos certeza que há uma saída e que eu preciso encontrar essa saída. Mas, para encontrar a saída, eu também vou precisar da disciplina. Pelo menos a disciplina do autocontrole, de não me desesperar nesse momento. Então, a recomendação desses textos todos é assim: precisamos interromper o modo contínuo da dor para montar o nosso kit de sobrevivência. E isso requer disciplina. A disciplina da fé.
Então, nós precisamos interromper essa maneira de pensar que as circunstâncias estão piorando, que tá ruim vai ficar pior, e que essas questões não têm solução, porque quando a gente entra nesse modus contínuo, eles chamam de modus contínuo da dor, ou seja, quando eu estou só pensando na situação e não estou percebendo a amorosidade da espiritualidade ao meu redor, a me auxiliar naquilo que eu preciso resolver, eu não consigo disparar sequer a minha inteligência. Então, montar esse kit da sobrevivência começa por respirar. Porque nós sabemos, pelas pesquisas científicas, que pelo menos 3 respirações conscientes faz com que o nosso cérebro volte a funcionar. Porque senão a gente entra naquele turbilhão dos pensamentos e a gente entra numa situação quase de síndrome de pânico. Aquilo vai tomando conta e a gente não consegue, como se a gente estivesse afogando e batendo os braços e cansando, quando, na verdade, a respiração é aquele momento que nos fará boiar acima da onda, etc. Ou então a confiança suprema de mergulhar, mas mergulhar tão profundo que a onda vai quebrar acima de nós. Eu estou chamando de onda, estou comparando a onda a essas turbulências, né? Então, para que eu faça isso, eu preciso de disciplina. Vou parar. No primeiro momento, vou respirar. 3 respirações conscientes, o que é? Ar entrando e o ar saindo. Toda vida a gente respira assim, mas nem sempre a gente percebe que está respirando. Então, quando eu chamo a atenção da minha mente para a certeza que o ar está entrando, que há um ar que está saindo, entrando um ar, que maravilhoso, com a presença dos irmãos da natureza, né? E a certeza que eu preciso liberar esse ar. Eu não posso reter esse ar, porque ele precisa sair contaminado, e aí a natureza vai e a respiração dela faz a complementação necessária. Então, é preciso, nesses momentos difíceis, que nós consigamos parar e pensar isso significa refletir, para que nós possamos achar dentro de nós mesmos nosso jardim secreto, ou, em outras palavras, o nosso oásis, dizendo de outra forma, o nosso porto seguro, para que, uma vez que a gente encontre esse momento, esse lugar dentro de nós, a gente restabeleça a nossa paz e consiga pensar nas possíveis alternativas para o problema que nós estamos passando. Porque, senão, a gente fica pensando só no problema. E o problema já chegou. Agora, a gente precisa achar a solução do problema. E isso a gente só consegue com a nossa mente estabilizada. Quando a gente consegue pensar nas alternativas e pensar, dentre essas alternativas, qual a que mais nos convém nesse momento. Para isso, também, nós vamos precisar de disciplina. Porque nos dizem esses autores que a disciplina vai organizar a nossa resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de perceber o que está acontecendo, saber que eu não estou numa situação confortável, mas saber que isso vai passar. A imagem que eles mais falam em relação à resiliência é o bambu. Ele curva, porque o vento está forte, ele vai ficar rígido e flexível, senão ele quebra. E aí, na hora que a tempestade passa, ele volta ao seu estágio, ao seu modus contínuo de planta, que está perfeito. No jargão comum, planta tem um sentido negativo, não é nesse sentido que nós estamos pegando aqui, né? Os realities aí, quando a pessoa é considerada planta, é porque ela não faz nada. Isso é uma suprema ignorância, porque, na verdade, as plantas é a razão pela qual nós conseguimos respirar e trocamos o ar que está contaminado e voltamos o ar para dentro da nossa respiração, um ar limpo, né?
Então, esses autores também falam que muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada de disciplina. Qual seria esse conceito equivocado de disciplina? É porque, às vezes, a gente pensa assim, disciplina é seguir regra. Então, é algo que vai me limitar, algo que vai engessar. Mas, na verdade, a disciplina, nessa acepção que esses autores nos fazem, na verdade, a disciplina vai nos levar a novos hábitos. Vamos voltar àquele exemplo. Eu estou aqui num momento conturbado, meu Deus, como é que isso me chegou? Não vou dar conta de passar por isso. E agora, quando eu pensava que isso aqui estava... Lembra aquela história dos pratos, equilibrando? Na hora que eu pensei que estava tudo, que esse prato aqui está parando, eu tenho que correr lá e equilibrar aquela situação. E essa, às vezes, numa área profissional, está aqui, mais ou menos, daí a área emocional entra em crise e a gente precisa resolver essa questão. Então, na verdade, a disciplina, e é só ela que vai nos levar à mudança, a novos hábitos, a possibilidade de colher mais adiante os benefícios, porque, sem dúvida alguma, nós se a gente voltar na nossa mente a todos os momentos em que a gente fez bobagem, foi um momento que a gente tomou uma atitude impensada, que a gente não parou e não pensou sobre aquilo e o que nós vamos fazer em relação a essa questão. Então, quando nós criamos esses novos hábitos, essas novas óticas sobre a situação, é que nós vamos conseguir avançar. Tem uma fala do Chico Xavier que ele diz assim: disciplina não é a grade da prisão, é a porta da liberdade. Que eu estou confusa. Daí eu acalmo, paro, penso, né, que é o momento em que eu, pela disciplina da fé, eu sei que eu não vou sucumbir, que o frio não é maior do que o cobertor vai dar conta dessas circunstâncias, embora eu, às vezes, não saiba como, sei que estou precisando de ajuda, sei que a ajuda vai chegar, embora eu também, às vezes, não saiba como. Se for ansioso, se tiver alguém ansioso aí, vai saber exatamente o que é que eu estou falando. Ninguém sabe como é que vem. E é essa situação que dá, muitas vezes, essa nossa angústia, né? A gente não sabe como é que vai resolver. E quem foi que falou que a gente tem todas as respostas, né? Quem tem todas as respostas é o pessoal que está lá nos apoiando do outro lado da vida. Então, nós vamos entender que disciplina não é algo que limita. Lembra a frase do Chico? É a porta da liberdade, que não vai tolir as minhas ações, ou até vai segurar algumas, mas são ações malucas que eu nunca deveria fazer, porque as consequências vão ser graves, né? Que a disciplina vai me impedir de que eu faça algo que não me convém fazer. Algo, às vezes, até que eu sou livre para fazer, mas eu entendo que eu não devo fazer, ou seja, que eu decidi não fazer. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, um momento de uma discussão acirrada no trânsito. O ímpeto é de ir no pescoço, de preferência na jugular, né? Quem tem passado bem animal, sabe o que eu estou falando? Pula na jugular, vai direto, mas aí você para, pensa e diz: por que eu vou me envolver com a energia dessa pessoa que deve estar num processo de sofrimento enorme, que às vezes está num momento de desequilíbrio em decorrência do uso de drogatização? Por que eu vou comprometer a minha vida e a minha saúde com uma pessoa que eu nem faz parte dos meus afetos? Por quê? E aí, nesse momento que eu paro e reflito, é esse momento que eu vou entender a música do Renato Russo, que fala que disciplina é liberdade. Porque quando eu me disciplino, eu sou livre o suficiente para escolher. E quando eu não me permito a disciplina, eu vou seguir na energia dominante do planeta. E atenção, a energia dominante do planeta, no momento, não está muito boa. Aliás, nem a energia dominante no país, mas a energia desse ambiente que está ótima, gente.
quem tem visão de ver, que veja. Aqui está tudo ótimo. Então, nós estamos num oásis. Nós estamos aqui num ambiente privilegiado. Vamos aproveitar para acalmar o nosso cérebro e poder tirar daqui o melhor proveito possível. Então, Chico Xavier tinha razão, Renato Russo também, disciplina é liberdade. Porque a disciplina, nos explicam esses amigos, é um processo de tomada de consciência. E isso é libertador. Agora, eu só tomo consciência, voltando ao nosso texto, se eu paro e penso. Emmanuel tem outra frase maravilhosa sobre isso, que ele diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, eu começo a fazer porque eu preciso fazer. Depois, aquilo vai trazer tanto benefício para mim que eu digo, olha, vai ser legal. Vou dar um exemplo. Eu preciso estudar. Eu estou com vontade de estudar? Não estou. Por quê? Porque o mundo da matéria está me seduzindo para fazer outras coisas. Mas daí eu vou e faço o que eu preciso fazer, disciplina. E colho ótimos frutos. E já sei, gente, o que eu preciso mesmo é estudar. Tá? Quando a gente tem que estudar mesmo, a gente vem com essa tarefa de fazer palestra, porque aí tem gente, você tem que estudar mesmo. Né? Mas talvez a pergunta que ocorra agora é assim: quais as características que nós precisamos desenvolver para conseguir aprender nos momentos de tormentas espirituais? Quais as características que nós precisamos desenvolver para que a gente consiga parar e pensar? Vamos a elas. E eu acho que a básica e mais importante que esses autores colocam é que nós precisamos ter a confiança do amor de Deus por nós. E isso, para a gente dizer, é lindo, mas para a gente viver é difícil. Porque nós vivemos num mundo que ensina a gente a desconfiar, que nos ensina a montar estratégia, fazer jogo, até mesmo nos relacionamentos afetivos. Né? Você faz aquele joguinho, aquela coisa, aquela circunstância e tal. Então, essa confiança em Deus, nesse Pai Criador, nos momentos difíceis, nem sempre é espontâneo. E eu vi uma historinha que eu trouxe aqui para vocês. E assim, essa história se passa numa pequena cidade do interior do Brasil. Então, vamos entrar. Quem viveu a infância de pequenas cidades do interior já sabe o que é que eu estou falando. Né? É aquela cidade que tem um único comércio. E esse único comércio vem de tudo. Né? Então, tudo que você precisar da pilha até alimentação, tudo tem ali. Então, nesse contexto. Sabe aquele balcão com a porta dele, que tem uma geralmente dourada os pratos, né? Pois nessa circunstância que nós estamos falando. E adentra esse pequeno estabelecimento uma senhora de trajes muito modestos, semblante marcado pelo sofrimento, a proprietária única de tudo, né? E ela solicita esse único atendente, que também é o proprietário, que lhe venda fiado. E ela explica que ela tem filhos pequenos, que estão famintos, necessitam de alimentação, e que ela promete pagar assim que possível, porque ela trabalha com costura, que é o único meio de sobrevivência. Mas a freguesia também é escassa. E, na verdade, o último trabalho que ela fez, ela ainda não recebeu o dinheiro. Mas assim que ela receber, ela faz o pagamento. Essa é a conversa dela. O dono do comércio meio que diz, assim, com um tom de desdém, assim, então a senhora vai, na hora que a senhora receber o dinheiro, que aquela conversa, e ela insiste com ele, moço, é que não dá para esperar. As crianças amanheceu lá em casa hoje sem alimento nenhum. E ele
continuando num tom de desdém, as compras, essa nossa cabeça que sim. Então, coloque aqui no lado da balança e o que pesar, a senhora leva de mantimento fiado. E ela hesita um pouco, mas pega, tira do bolso, no seu vestido roto, um papel e coloca no prato da balança. E vai colocando os mantimentos do outro lado. E, para surpresa de todos os presentes, porque nessas vendas é o ponto de encontro, não é o point da cidade, o prato da balança continua aceitando. Ela vai dando arroz, feijão, e o prato, quando o prato é enchido, toda a cena, diz assim, pode deixar a senhora, eu pago, mas me faz um favor, deixa eu pegar esse papel e olhar essa lista. E ela fica assim um pouco assustada, mas diante da bondade daquele senhor, pega aquele papel amassado, um pouco suado, onde se lê com a letra escrita a lápis trêmula. Senhor, o Senhor sabe de todas as minhas necessidades e eu entrego tudo em suas mãos. Esse é um exemplo de fé com disciplina. Ela não ficou em casa se lamentando porque não tinha o dinheiro para comprar, embora tivesse já entregue um trabalho, mas a pessoa não pôde pagar no dia que ela entregou. Essa história tem o quê para nos ensinar? Essa história nos fala da ação na fé com fé. E há uma frase muito bonita que eu li nesses livros que diz assim: bendita seja a fé que nos dá asas quando nos falta chão. É exatamente a moral da história desse conto que eu falei para vocês agora. Bendita seja a fé que nos dá asa quando nos falta chão. Estava faltando chão para ela. Ela não tinha mais nada. A única forma que ela tinha de sobrevivência eram as costuras. Ela havia feito a costura, ela havia entregue no prazo, mas a pessoa, no momento, não pôde pagá-la. Ia pagar, talvez, quando recebesse o salário no final do mês, e ela teria que esperar, mas as crianças estavam em casa com fome. E eu lembrei de uma música que diz assim: o mundo pode até te fazer chorar, mas Deus quer você sorrindo. E essa confiança e essa fé fez com que ela parasse e pensasse, qual é a solução? Vou lá pedir para ele me vender fiado, quando eu puder, pago. Como foi que ela saiu do resultado da fé dela? O Senhor se propôs a pagar e ele ainda aprendeu, como todos os outros, de que o momento de fé a gente só tem que fazer uma coisa. Momento difícil, nos nossos momentos difíceis, pela fé nós só temos que fazer uma coisa: entrega. E essa entrega tem que ser feita com confiança. E essa entrega tem que ser feita com essa ação, depois que a gente para, pensa e age com disciplina, como essa senhora fez. Emmanuel diz assim: não te detenhas ante o desdém dos outros. Eles não conhecem nem reconhecem Jesus como mestre, como irmão, que cuida e não descuida de nós. Exatamente isso que aconteceu. Ela foi desdenhada pelas pessoas que estavam lá, principalmente com o dono da venda, né? Quando você recebeu o dinheiro, volte, ou bota aí a listinha. Quando for enchendo, a senhora pode levar de graça. Achando ele que nem o primeiro ingrediente lá, arroz ou feijão que ela colocou, iria resolver. Então, quem desdenha porque não conhece o Mestre Jesus. Não sabe que ele é o governador desse planeta, que ele tudo pode. Não sabe que ele é o nosso irmão, que cuida e não descuida de nós. Emmanuel diz assim: há luz no teu céu escuro e esperança no teu infortúnio. Difícil, né, a gente pensar isso quando nós estamos nos nossos momentos de dificuldade.
pensar que há esperança no nosso infortúnio, porque a maioria das vezes parece que não há saída, né? Mas Emmanuel nos garante a luz no teu céu escuro e a esperança no teu infortúnio. Mas quais são mesmo as características que nós precisamos desenvolver para que a gente possa parar, pensar, aprender nos momentos de tormentos espirituais? Primeiro, a gente já viu, né? Qual é mesmo? Confiança no amor do nosso Pai Criador por nós. A segunda é uma coisa, eu acho que a Andréa leu essa palestra começar, porque é exatamente isso que ela comentou, é a certeza que nós não estamos sós. É isso que esses autores falam. É preciso que a gente confie nisso. E estar só não é saber só que Jesus é o governador do nosso planeta, que ele é nosso irmão, mas entender, como nos diz Joana, que mãos invisíveis nos sustentam nesses momentos. Afinal de contas, a nossa vida, a nossa reencarnação não é por acaso. Nós estamos aqui para resolver questões, para resolver essas questões, tudo vai nos... Na condição que você se encontra, de ser homem nessa encarnação, de ser mulher nessa encarnação, condição financeira, porque nós não podemos permitir que as circunstâncias nos dominem. Lembrei de uma passagem que ele diz assim, uma passagem do livro Grandes Sertões Veredas, ele diz, ou você domina a mata, ou a mata lhe domina. Ou você domina a onda, ou a onda lhe domina. E dominar, gente, não significa enfrentar, querer bater de peito aberto diante da onda. Na maioria das vezes, quem nada no mar sabe disso, você tem ou que subir e faltar pé mesmo. Você fica lá em cima só, esperando que a onda baixe. Ou mergulhar tão fundo que, às vezes, a gente rapa a barriga na areia. Mas é preciso, porque aí a onda quebra em cima e não lhe atrapalha. Então, diz Joana que, nesses momentos, o espírito Joana de Anjos, tá? Na psicografia do Divaldo, que eu falei lá no começo. Nos momentos difíceis, compreenderás que Jesus está contigo, em silêncio, invisível, compassivo, mas não ausente nem distante. É difícil, né, gente? Então, vamos entender aí. Jesus está conosco? Sim, mas geralmente ele está em silêncio. Por quê? Porque a dica que ele tem para nós só vamos ouvir se também fizermos silêncio. Barulho passou. 10 caminhões passando em frente à casa. Então, vamos lá. Jesus está conosco? Sim, mas está em silêncio. Porque ele não pode ferir o nosso livre-arbítrio. Mas ele está conosco? Sim, nós não podemos ter dúvida. Está em silêncio? Então, nós precisamos entrar em silêncio pensa, para que a gente possa fazer a conexão. Está invisível, mas não está ausente. Isso é importantíssimo que a gente tenha certeza. Nem ausente, nem distante. Continua Joana, ajudando-te na sublime escalada rumo à imortalidade, como teu companheiro, sem nunca te deixar sozinho. Então, quando ele nos ajuda rumo à nossa imortalidade, é porque nós estamos aqui para fazer isso, progredir, aprender a superar, muitas vezes, aqueles erros e defeitos que nós trazemos de séculos e séculos, vidas e reencarnações seguidas em que nós cometemos cometemos o mesmo erro e a mesma dificuldade. Tanto é que, quando vem agora, né, lembra aquela comparação do Chico, né, que os nossos defeitos, né, as nossas dificuldades, as nossas viciações, é igual um cachorro grande correndo atrás da gente e a gente doido que ele pegue. Não é? Então, é isso. É a atração que nós temos, porque é algo muito conhecido para nós.
A gente já fez aquilo inúmeras vezes. Então, essa nossa dificuldade é o que nós precisamos superar. Mas entendendo que Jesus é o nosso companheiro e que nunca vai nos deixar sós. Nós não estamos sozinhos, mas é que, às vezes, quando nos falta a disciplina da fé, nesses momentos, nós não conseguimos enxergar ou sentir a companhia de Jesus. Então, nesses momentos, para e pensa. Se você tiver um amigo muito querido, o que você mais quer nesse momento? Que ele, às vezes, não pode ajudar numa outra coisa, mas pode te dar um abraço. Ai, como é consolador um abraço nesses momentos difíceis. Você sente que não está sozinho, que há alguém que está junto com você. Então, esse mesmo convite que esses autores fazem para nós, que nós consigamos, nesses momentos difíceis, parar, pensar, para sentir o abraço de Jesus. Porque nós temos que entender que a luta não é só nossa, que essa dificuldade que nós estamos passando é também do Cristo. E essas forças invisíveis que Joana nos fala, que nos amparam, é para que nós tenhamos êxito nesse planejamento reencarnatório que a gente fez, que é justamente superar essa dificuldade que a gente tem. E, às vezes, a dificuldade que a gente tem é na área afetiva, às vezes é na área profissional, às vezes é na área do relacionamento conjugal, às vezes é na questão financeira, a sedução que essa questão do dinheiro nos fez em tantas vidas, que às vezes em vidas passadas, quantas vezes nós postergamos amores que a gente queria uma circunstância financeiramente favorável, nós queríamos o prestígio, né? Nós queríamos e renunciamos àquela questão. Tem um livro muito bonito do veísmo, chama Olhai os Lírios do Campo, que conta exatamente essa história. O moço da história se chama Eugênio. As opções. Ele é um cara que é dono do hospital em que ele trabalha, do que ele casar com uma moça de origem humilde como ele, uma médica de periferia, com todas as dificuldades, etc. É só um exemplo que a gente está dando, o quanto que essas questões vêm nos fascinando, vidas e vidas, séculos e séculos. Então, todas as vezes que nós paramos e pensamos, nós temos grandes chances de acertarmos nas nossas dificuldades. Mas quais mesmo as características que nós precisamos desenvolver para que a gente consiga, mesmo nos momentos de tormenta espiritual, levarmos adiante? Terceira característica que esses autores nos falam: não desistir, persistir. Por que nós precisamos não desistir? Porque quando nós vamos fazendo essas mudanças, porque nós estamos atrelados e presos a essas vidas passadas, com certeza nós vamos, em alguns momentos, apesar de toda a nossa disposição, nós vamos falir. Nós vamos voltar atrás, vamos fazer uma besteira, mas aí a gente tem que pensa e toma uma atitude contrária. Tem um dito popular, que depois virou um trecho de uma canção, que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa é a hora. Né? Dando o exemplo das dietas. Eu e André adoramos esse. Então, você estava indo bem direitinho, 15 dias, estava bom, porque eles falam em 21 dias, tá, gente? E quem tiver dificuldade em relação a isso, tem um filme também muito bonito, chama 21 Dias, da Sandra Bullock. E com a Sandra Bullock. E você está assim, 20º dia, aí você enfiou o pé na jaca. Então, vocês, vou desistir, não vou mais fazer. Não, gente, só foi esse dia. Você tem 20 dias a seu favor, só foi um que você fez. Então, vamos para frente. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos para lá, vamos tocar para frente. Não vamos parar por isso. Então, essa
essa necessidade da nossa persistência é fundamental. Então, quantos projetos nós já abandonamos porque nós imaginamos que o insucesso que nós temos seria insuperável? E aí eu lembrei de uma outra música, agora do Ivan Lins, que diz assim: desesperar jamais. Nós aprendemos muito nesses anos. Naqueles dias que a gente passou fazendo dieta, lembra? Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nós temos um planejamento lá da dieta para fazer 1 ano. Nós já estamos abandonando o jogo no 20º dia, né? Então, não vamos entregar o jogo no primeiro tempo. Então, quantas vezes nós, diante das nossas dificuldades, de alguma forma, a gente tem vontade de desistir? Então, nós precisamos, como diz Joana, quando o desânimo nos chegar, né, persistir no nosso campo de ação. Deus, renova-te no trabalho, prosseguindo com entusiasmo. Então, cada vez que a gente toma fôlego e diz: olha, eu vou, estava tudo dando errado, mas eu vou nessa palestra, eu vou tomar o passe na casa, não estou nada bem, por isso é que eu vou mesmo, para poder ficar melhor. Né? Eu estou sem ânimo até de ir para a terapia hoje, mas não é isso que eu estou precisando, então, sem ânimo, eu vou mesmo. Né? Se eu for esperar o ânimo chegar, o processo não é esse. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas olha que tem que vinde a mim. Ou seja, há uma ação que nós precisamos desenvolver para que essa graça que nós queremos chegue até nós. Se a gente ficar de braço cruzado, lembra a historinha da senhora? Ela ficou dentro de casa, ai, Deus, derrama, Senhor. Não, ela foi atrás, negociou com o cara, apesar do desdém dele, falou que pagaria, fez uma proposta honesta. Ela não foi chegar lá, eu queria que o senhor me desse de graça. Não, ela fez uma proposta honesta. Eu fiz um trabalho, vou receber. Quando eu receber, eu pago o senhor, mas eu preciso dessa comida hoje. Joana diz assim: acende a claridade da fé na tua mente e verás a melhor maneira de proceder, evitando cansaço e desistência. Para e pensa. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés, é para cruzar a ponte. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Tente outra vez. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você é capaz de sacudir o mundo. Vai. Tenta outra vez. E não me diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. E não me diga que a vitória também está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Vai, tenta outra vez. Raul Seixas. Um ótimo dia para vocês. Que o nosso domingo possa ser um domingo de muita paz, junto aos nossos queridos. E até uma próxima vez. Muito obrigada. Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos nesta manhã abençoada, à procura do amor de Deus, de Jesus, que está sempre de braços abertos, nos esperando para que possamos ter força e coragem para superar as nossas frentes, que todo sofrimento que nos vem, que nos acorda, são necessários
para o nosso despertamento. E a doutrina espírita nos conscientizou que todo o sofrimento são consequências do nosso comportamento. Então, Senhor, nesse momento de dor e sofrimento, possamos confiar em Ti, ter a certeza que tudo passa e que nós vamos superar, modificando cada um de nós todas as dificuldades que temos. E dessa forma, Senhor, muito obrigado por essas oportunidades da dor e da alegria, porque tudo faz parte da nossa evolução espiritual. E aproveitamos, Senhor, esse momento de amor para pedir a Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, aquelas pessoas que estão nesse momento em nossos pensamentos, que precisam de amparo. E também, Senhor, com nossos sentimentos unidos a Ti, pedimos por aquelas pessoas em Petrópolis que foram soterradas, perderam seus lares. Quantos sofrimentos existe naquele momento, nesta cidade. Que o Teu amor, que a Tua bondade ampare todos aqueles irmãos que estão passando por esta necessidade. E sabemos nós, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós fizéssemos isso, Senhor, quanto sofrimento evitaríamos. Porque Tu és o nosso farol, a nossa luz. E assim, Senhor, agradecido, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.